podcast Sai da Média número 135. Como parar de ficar cansado o tempo todo? É disso que a gente vai falar hoje, Paty. Cara, a humanidade precisa desse podcast. Se eu fosse olhar para... tem algumas coisas que você consegue dividir o grupo de quem tem sucesso e de quem não tem. Lembrando que sempre que eu defendo que ter sucesso é você ser aquilo que você desejou ser. Ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Né? Então, ter sucesso não é ter o carro que o cara da internet tem, ou o avião que o cara da internet tem, ou helicóptero. Ter sucesso é o que você deseja ter. Quando eu olho para minha vida, eu falo, o que eu quero ter? Eu tenho? Tenho. Então, para mim, isso é sucesso. Né? Tenho tempo de qualidade com a minha família, eu consigo cuidar da minha saúde, eu tenho abundância financeira, realização profissional, trabalho que então eu tenho sucesso. Eu tenho um avião? Não. Poderia ter? Talvez, se eu parasse para fazer conta, talvez, mas não quero, não faz sentido para mim. Admiro quem tem, eu acho legal, prefiro até ter amigos que tem e eu, se precisar, ando no avião deles. Minha tia disse uma frase, né? Disse assim, cara, melhor do que ser o rei é ser amigo do rei. Pronto, então, frase da minha tia. Em termos de avião, eu prefiro ser amigo do rei. Eu lembrei dela. Vou andar no avião do meu amigo. Ela dizia assim, cara, eu quero ter um barco. Cara, ter um barco deve dar um trabalho danado, mas se eu sou amiga de quem tem um barco... Tá tudo bem, final de semana, e aí, vamos velejar? Então, famosa tia Beta. Famosa tia Beta. Então, a gente vai falar sobre... E quando eu olho para esses dois grupos de pessoas, sabe, Paty? Quem tem sucesso e quem não tem, essa característica de estar sempre cansado, ela é muito comum entre quem não tem sucesso. E é muito comum entre quem tem sucesso estar com energia. Parece que a pessoa tem um brilho, parece que ela tem brilho nos olhos. Mas a pergunta é, ela tem esse brilho nos olhos porque ela tem sucesso? Ou ela tem sucesso porque ela tem esse brilho nos olhos e não está sempre cansada? Eu discordo um pouquinho de você. Então fala pra mim. Começou com discordância o podcast. Esse é o melhor podcast, quando tem discordância. Porque eu acho se você não tiver de TPM, porque quando você me discorda de TPM, aí não tem racionalidade. É melhor nem brigar, porque nem você vai brigar, perder, né? Mas não é o caso hoje, então você pode discordar à vontade. Eu vejo, pelo menos, né, eu vejo pessoas muito sem energia, muito cansadas e sem sucesso. E vejo pessoas também que têm sucesso esgotadas. Pessoas que não sabem gerenciar o seu tempo. Pessoas que, sabe, que chegaram lá, mas elas não sabem como viver também. Perderam ali, uma ótima afirmação, mas aí a minha pergunta vem. Será que essa pessoa, né, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro? Então, na verdade, talvez a minha afirmação continue válida. Só que aquela pessoa, nossa, ela tá cheia de dinheiro, mas se arrasta. Mas talvez a única coisa que ela tenha seja dinheiro, e isso não é sucesso. E toda a energia dela foi só para aquele campo dali, para conquistar aquilo, né? Então, quando eu falo do que é sucesso, eu falo da pessoa ter um equilíbrio adequado, um índice mínimo de satisfação nas 6 áreas relevantes da vida. Nós não vamos falar nesse podcast. Aliás, a gente pode falar pelo menos quais são as 6? Podia fazer um podcast para falar das 6 áreas, né? Acho que vai ajudar as pessoas um dia, né? Ô Five, se você estiver vendo esse podcast aqui no YouTube, deixa um comentário. Vale a pena falar das 6 áreas da vida? A gente precisa ter equilíbrio. Então, por exemplo, essa pessoa que você me diz, talvez você vai olhar para a vida dela, ela tem uma área bem sucedida, que é a financeira, e tem 5 áreas cagadas. Isso não é sucesso. Isso é o contrário de sucesso. Ela tem sucesso numa das áreas. Às vezes ela conquistou algo em detrimento de outras coisas importantes, né? Às vezes família não existe, saúde não existe. Então, né? por exemplo, uma frase muito comum. Que dirá energia. Uma frase muito comum, né, no mundo hoje do empreendedorismo digital e tudo mais. Nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na vida familiar, um fracasso na saúde. Então, o que acontece? Às vezes ela tem sucesso numa área e é a área que você vê da pessoa. Fala, olha como ele tem dinheiro. Olha, aí quando você olha as outras 5, então ele tem sucesso no financeiro, mas as outras 5 às vezes estão falidas, né? As outras 5 às vezes estão falidas, né? Então às vezes é isso. Então quando eu falo sucesso, eu olho para minha vida, e isso não quer dizer que para você, Fábio, tem que ser sucesso. Eu não preciso olhar para minha vida e achar que eu tenho sucesso, mas para mim eu tenho, né? Quando eu olho para minhas 6 áreas da vida, eu tenho poucos ajustes para fazer. Tem alguns ajustes, às vezes eu relaxo um pouco na saúde, trabalho demais, faço um ajuste aqui, mas eu não tenho as áreas despencando. Eu tenho as áreas extremamente equilibradas e válidas. Incrível, deve né? Ser uma casado com a Patrícia Araújo. E esse é o podcast, então, como parar de ficar cansado o tempo todo. Seja você bem sucedido e está cansado o tempo todo, seja você mal na visão, vamos dizer assim, de túnel, né? Se o cara é bem sucedido na visão de túnel, seja você, aspas, bem sucedido, seja você mal sucedido em algumas áreas, eu vou te ajudar hoje nesse podcast. Eu e a Paty vamos te ajudar como parar de ficar cansado o tempo todo. Eu sou Jerônimo Temer, eu sou coach especializado em produtividade e neurociência, e a Paty Araújo aqui comigo no podcast de hoje.
Sempre juntos. Sempre juntos. Vamos. Eu ia te apresentar, Paty, a Paty. Aí eu falei assim, pô, mas o que a Paty minha linda, realiza hoje é muito louco, né? Porque ela participa do podcast Sai da Média, porque é uma pessoa fora da média. Mas se eu fosse apresentar a Paty, eu apresentaria ela como especialista em posicionamento, em marketing de significado, especialista em realizar eventos que têm um altíssimo nível de conversão. Então é isso que a Paty faz nos bastidores, né? Tem muito fácil que tem curiosidade, né? O que a Paty faz, né? O que a Paty faz? É que meu trabalho faz, ele é todo de bastidor, todo de bastidor. E valiosíssimo, né? A Paty é contratada a peso de ouro aí no mercado e vale mesmo, vale cada centavo. Muito obrigada. Beleza. Paty, vamos falar sobre como parar de ficar cansado o tempo todo? Não, mas antes de falar, eu queria trazer aqui uma agenda aqui do podcast, né? Só para avisar pro Five, tá sempre acompanhando com a gente, tá sempre evoluindo, tantos comentários. Cara, como a gente curte os comentários de vocês, de verdade. Como a gente curte os comentários de vocês. E tantos Five sempre falando assim, nossa, como eu evoluo. Eu li um comentário, inclusive, hoje, de uma pessoa de 61 anos, não lembro do nome dela, mas ela falou assim, nossa, se isso tivesse na minha juventude, essas dicas, essas técnicas, tantas merdas que talvez não tivesse acontecido na minha vida, né? Fosse mais fácil daqui pra frente. Mas olha que legal, você vai parar de fazer merda de 61 pra frente. Daqui pra frente. Incrível. A gente tem uma tendência, sabe, Paty, a sempre olhar pra trás né? e falar assim, se eu soubesse disso antes. Cara, vou fazer 49 agora, né? Cara, tem coisas que se eu soubesse aos 30, eu ia falar assim, nossa senhora, o céu era o limite. Mas eu soube agora e tá tudo bem. E eu vou estar muito melhor aos 59 do que eu estaria se eu não tivesse descoberto isso agora. Então, tá tudo bem que você descobriu isso aos 61. Daqui pra frente. Mas o que eu ia dizer é que os Fives estão sempre evoluindo, dizendo quanto eles evoluem, né? E às vezes a gente busca, cara, mas qual é esse outro passo para ser o meu ponto de alavancagem? Para não ser essa evolução que eu tenho devagarinho, mas que não tem exatamente uma guia. Tem vários conteúdos que me ajudam, mas que não tem aquela guia, tipo, cara, é por aqui pra você, vai, meu filho. É o famoso vral. Vai e decola agora, não melhora um pouquinho não, você vai voar, vral. Né? É o vral. E a gente quando esse podcast entrar no ar, a gente vai estar uma semana de um vral muito poderoso na sua vida, né? Que é o WA, que a gente está sempre trazendo aqui com a imersão com o Jerônimo de 3 dias, para você evoluir anos em 3 dias. Não é brincadeira, não é uma frase bonita, é o que a gente vê acontecer com a vida das pessoas que vão pro WA. Muitas pessoas falam que elas são umas antes do WA e outras. O WA significa Wide Awake, né? Totalmente desperto. As pessoas despertam. Muitas lá falam que foi o segundo nascimento delas. Nasceu quando a mãe pariu e nasceram de novo no WA. E o WA é assim, Paty, são 3 dias. Primeiro dia eu trabalho quem eu sou. Então a identidade da pessoa, não eu, Jerônimo, da pessoa que tá lá, né? Quem você é. Então, primeiro dia. Segundo dia, eu trabalho o que você quer. Porque é engraçado que as pessoas querem decidir o que elas querem pra vida delas, mas elas não sabem quem elas são. Elas querem decidir, não. Elas querem alcançar. Mas elas muitas vezes não sabem nem o que elas querem. Nem que elas... Não existe a clareza. E como ela não sabe o que ela quer, ela não sabe quem ela é. Então, primeiro dia, trabalhando quem você é, sua identidade. Segundo dia, o que você quer. Mas já sabendo quem você é. O que eu quero, baseado no que eu sou. E depois do terceiro dia, é o dia que eu trabalho como ela conseguir aquilo. Então, primeiro dia, o quem eu sou. Segundo dia, o que eu quero. Terceiro dia, como eu consigo. Então, é um evento transformador em tempo real. Vale a pena. É assim, tem hora que a gente precisa dar um passo. Eu sei que você está aqui comigo no conteúdo gratuito há bastante tempo, provavelmente. Ou chegou hoje, né, a primeira vez. Mas tem hora que a gente precisa fazer o compromisso do conteúdo pago, sabe? Fazer o compromisso de ir para o próximo passo. Fazer o compromisso de, cara, eu vou pagar, eu vou me comprometer. Jerônimo, mas você não entrega muito conteúdo aqui gratuito? Eu entrego. Agora, imagina eu pago de forma estruturada por 3 dias, né? Então, tem hora que você tem que fazer esse comprometimento. E o WA é um dos treinamentos mais acessíveis que eu tenho no mercado. Você tem que fazer, mas quando você faz um comprometimento maior, é quando você tem maiores resultados, né? É isso, né? E se você já teve ou vê os resultados das pessoas no gratuito, imagina no pago. Então é um próximo nível, né? As pessoas vêm e perguntam, e agora? Qual é o meu próximo nível do podcast? Vá pro WA. Verdadeiramente, é o mais acessível treinamento que eu tenho hoje no momento e é o mais transformador em tempo real. 3 dias de transformação intensa. O WA é tão relevante que a comunidade no comando, que tem resultados de mudança de vida de 98% Surreal. das pessoas. Eu boto eles todos sentadinhos lá no WA. Você bota todo mundo sentadinho no WA, exatamente. Então é dia 3, 4 e 5 de fevereiro. 3, 4 e 5 de fevereiro. E se você agir rápido, tem lote promocional. Exato. Ele vai subindo o preço. Se você agir rápido, tem lote promocional. Vai lá, cara, te vendo WA, Five. Bora, então vamos falar de como parar de ficar cansado o tempo todo? Vamos. Beleza. Então olha só, Paty, o que é o oposto de parar de ficar cansado? Ter energia, né? Isso. Achei que você ia falar não ficar cansado. E o não ficar cansado é o quê? É ter energia. Podia ser também. Podia ser também. Mas é ter energia, né? Então,
o fato é, quando uma pessoa não cansada, ela tem energia. E é engraçado, né? Você teve o celular Nokia, aquele Nokia que tinha o jogo da cobrinha? Fala a verdade. Eu tive um celular Nokia, não sei se é exatamente esse, mas tinha o jogo da cobrinha. Então você teve, né? Five, se você teve celular Nokia com o jogo da cobrinha... Foi meu primeiro celular, era azulzinho, então, tão bonitinho. É ele, quase todo mundo teve esse celular azulzinho, aquele Nokia 2130, acho que era isso. Era um número assim, e tinha o jogo da cobrinha. Ele hoje provavelmente vai ter pouquíssima utilidade, não sei nem se ainda funciona, é objeto de museu. Né? Mas como que eu consigo transformar esse Nokia 2130, eu posso estar errando o número, Five, se você souber o número dele, bota no comentário aqui. Não precisa saber o número do celular. Bota, pá, parece número de Boeing. Agora você não sabe o número do 737, aquele Boeing menorzinho. Eu sei que é um avião bom ou ruim, beleza. Nacional ou internacional. Tá bom, beleza. Mas vamos seguir o jogo. E aí, dentro dessa linha lógica, né, eu sei os números dos aviões que a gente viaja. Eu sei que você sabe. Beleza. Então, voltando. Então, o Nokia, ele é um celular que hoje não deve valer mais nada. Nem liga se bobear, não pega sinal das antenas mais hoje em dia. A gente estava aqui nos Estados Unidos outro dia, chegou um celular aqui em casa. Eu falei, que celular é esse? Alguém comprou o celular? Não, porque não. A empresa, a companhia, AT&T, mandou para nossa casa o celular de graça, falou, olha, o que você tem vai parar de funcionar, porque nossas antenas não conseguem mais, então estou te dando um de presente. Aí de 20 anos atrás. Né? Não vai funcionar de jeito nenhum. Como que eu consigo fazer o iPhone 14 Pro, que foi o último que saiu, o iPhone 14 Pro, virar igualzinho ao Nokia 2130? Ou seja, tão ruim quanto assim e para trás? Idêntico, para trás. Os dois terem a mesma utilidade, ou seja, nenhuma. Nenhuma? Ficar sem bateria. Pronto, ficar sem bateria. Porque quando ele está sem bateria, ele está sem energia. Se ele está sem energia, qual é a utilidade de um celular sem energia? Nenhuma. Então eu tô acertando tudo, tudo, né, pai. Você tá um fenômeno. Vai, Edson, bota um barulho bom pra mim aí. Bate aí, bate. O negócio, título da vitória, né? Música do Senna. Sugar Crush. Sugar Crush. Então, dentro dessa linha lógica, Paty, vamos raciocinar aqui. Então, se eu sou um iPhone 14 sem bateria, sou igual um Nokia 2130 do joguinho da cobrinha, é igual um ser humano. Você pode ser uma máquina, um fenômeno, um iPhone 14 Pro, uma Ferrari, mas se você não tiver carga, não tiver gasolina, a Ferrari parada, ela tem a mesma utilidade de um carro Fusca, né? todo com pneu furado e que não anda do lugar há muito tempo. A mesma, nenhum dos dois sai do lugar. Um só é bonito e o outro não, mas os dois não saem do lugar, não chegam a lugar nenhum. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é como que eu aumento o meu grau de energia para parar de ficar cansado. O Tony Robbins, né, ele fala uma coisa interessante sobre energia, que ele fala assim, cara, para tudo na sua vida, você precisa de energia. Quando você tá apaixonado, né, um casal apaixonado, eles têm energia, eles têm sonhos, eles têm vontade de fazer coisas juntos, eles têm vontade de se encontrar. Se me chamar para viajar e eles tiverem condições, eles vão, faz mochila, faz trilha, dorme fora, chega tarde, acorda cedo, se vê. Uma sociedade que está começando, né? Um projeto, uma empresa que você quer criar. Você precisa ter energia. Você tem energia, você tem motivação. Você quer aprender, você quer fazer, você quer contratar, você quer ter velocidade. E isso faz com que você prospere nas coisas. Cresça no relacionamento, cresça na empresa, cresça onde você... Tudo na vida precisa de energia. É só ponto. Gente... O contrário disso é uma coisa morta, né? Um relacionamento morto. Não tá gravando. Pois é, Five, agora você chegou na etapa onde o podcast tem um ótimo som. Percebeu a diferença? Sabe por que isso? Sabe por que isso? Por quê? Por quê? Porque Jerônimo Temer esqueceu de apertar para gravar o áudio. O botão do áudio. E a gente estava discutindo aqui nos bastidores que é a primeira vez em 135 podcasts que eu faço isso. Ou ele já fez, eu não me lembro. Também é uma possibilidade real. Também é possível que possa ter acontecido. Mas de agora pra frente, né? Ele já lembrou, já apertou o botão, então vocês vão agora navegar em áudios melhores. Em áudios melhores. E em áudios melhores, a gente vai falar dos 3 tipos de energia. Então, olha só. Como não ficar cansado o tempo todo. O oposto disso é ter energia o tempo todo. É claro que ninguém vai ter energia o tempo todo, mas como você ter muito mais energia do que você tem hoje. Para eu entender disso, eu preciso entender que existem 3 tipos de energia. E a gente vai falar dos 3 tipos aqui. Uhum. Qual que é o primeiro tipo de energia? É o físico. É a energia física. Sabe aquela energia de... Cara, hoje eu tô meio cansado, cara. Corpo meio cansado. O corpo, parece que você quer ir, mas o corpo não vai. Parece que você quer sair da cama, mas o corpo não quer. Parece que você come, quer trabalhar, mas o corpo quer deitar. O corpo pede uma caminha. O corpo pede pra ficar quietinho, né? Esse cansaço físico, como que a gente tem energia física. Então, o primeiro tipo de energia é
física. Segundo tipo de energia, acho que todo mundo já passou por isso, né? Às vezes o cara não fez nada de atividade física no dia, mas chega no final do dia e fala, caraca, cara, parece que eu tô exausto, né? Tô exausto, cara, parece que eu tô cansado de pensar. Já teve a sensação de cansado de pensar? Muitas vezes. E isso não é que você teve essa sensação, você realmente cansou de pensar. Na verdade, não é bem de pensar apenas que você cansa. A gente vai falar sobre isso. Então, a segunda energia é a mental e a terceira energia é a espiritual. Então, eu posso me cansar espiritualmente. Caraca, Jerônimo, como é que se cansa espiritualmente? Eu vou te explicar. Ah, mas eu sou ateu, Jerônimo. Eu não assisto essa parte do podcast. Não assiste. Você só precisa chamar de metafísica. Né? Então, você pode ter energia espiritual ou metafísica. A gente tem hoje muitas provas que não são, muitas coisas que não são explicadas pela física que nós conhecemos hoje. Por exemplo, a consciência permanecer após o fim do batimento cardíaco e atividade cerebral. A menina morreu, tecnicamente morta, segundo a ciência, sem batimento cardíaco, sem atividade cerebral, zero, linha reta, cardíaca e cerebral. Não tem atividade cerebral, não tem atividade cardíaca por 17 minutos, é ressuscitada com choque, vários choques, ela acorda e depois que ela fica no CTI, é recuperada, tudo mais, e quando ela encontra o médico que ressuscitou ela, tecnicamente falando, né? Ressuscitou ela, fala, ai, você vai dar aqueles choques de novo em mim? Porque eu assisti você me dando choque. Ela não sentiu, ela assistiu ele dando choque nela. Surreal. Então, isso é uma das incontáveis experiências, chama EQM, né? Ou NDE nos Estados Unidos, né? Near Death Experience, ou experiência de quase morte. Então, isso tem muitas. Então, se você não quer chamar de espiritual, chame de metafísica. E a gente está falando basicamente da mesma coisa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Faz. Qualquer uma dessas três energias, se uma delas se esgota, a gente se sente cansado, é isso? Então, perfeito, ó. Você é capaz, você tá demais hoje, você tá acertando tudo. Cara, eu já tô bingando, Um fenômeno, cara. Olha aqui, ó, os três tipos de energia. Qual é o segundo ponto? Somos um sistema. Então, o que é importante a gente entender? Que a gente é um sistema. Quando a gente cansa mentalmente, o seu corpo fica cansado. Tem gente que fala assim, nossa, eu preciso deitar. Pô, você não fez nada. Caraca, mas parece que eu tô cansado de tanto que eu pensei, de tanto que eu decidi. Então, a energia física interfere, inclusive a física interfere na decisão. Então, vou te dar um exemplo clássico, né? E a gente vai falar disso já já. Se eu tenho privação do sono, eu vou acordar cansado, mas o meu cansaço físico reflete no cansaço mental. Então, acaba refletindo no cansaço mental. E, em alguma medida, pode também refletir no cansaço espiritual. A gente vai falar sobre isso. Então, uma energia inquestionavelmente interfere na outra. Né? Porque você é um sistema, né? Acho muito difícil. Eu não conheço uma pessoa que tá igual animal, correndo pra tudo que lado. E aí, como é que você tá? Porra, cara, tô cansado pra caraca mentalmente, mas olha como eu tô fisicamente. Isso não é congruente, né? O ser humano ele precisa ser congruente, ele é linear. Inclusive, quando você estuda, por exemplo, uma das patologias como esquizofrenia, uma das características da esquizofrenia é a pessoa não ser congruente. Ela dá uma notícia ruim sorrindo, ela dá uma notícia feliz chorando. Assustador, né? Assustador, né? Ela contar que alguém sofreu um acidente e achar graça daquilo de uma forma natural, né? Mas ela tá passando por uma incongruência, né? E isso é uma característica da esquizofrenia. Então, uma pessoa não esquizofrênica, ela tem a tendência a ser o quê? Linear. Congruente. Então, se ela tá cansada fisicamente, o mental tende a cansar e o espiritual vai na onda e vice-versa. Perfeito. Trazendo uma outra referência do Tony Robbins, né? Que tem tudo a ver, que é exatamente a explicação que você deu. O que ele te leva a fazer o tempo inteiro? É te colocar num peak stage, que ele te chama, né? Que é elevar o seu estado físico de energia para que ali você possa ter os melhores pensamentos, as melhores decisões, as melhores ideias, né? E é mais do que físico, né? É fisiológico, porque a teoria que ele traz é de uma pesquisadora chamada doutora Amy Cuddy. A doutora Amy Cuddy traz uma comprovação que a sua fisiologia, o ombro levantado, por exemplo, a posição de poder, a gente fala disso no WA, né? Então a gente vai falar bastante disso. Então a fisiologia interfere na sua neuroquímica. Então a minha fisiologia de tristeza, ombro caído, olhar para baixo, vai interferir na minha neuroquímica. E o oposto também é verdade. A minha né, tem experimento, por exemplo, que demonstra que se eu puser a caneta na boca, por 2 minutos que sejam, ele ativa músculos do sorriso. E como o cérebro, ele entende que eu estou sorrindo, e eu não estava, eu só botei a caneta na boca.
ele descarrega neuroquímica, né? O que é uma neuroquímica? Quando eu falo neuroquímica, né, Fábio? Eu tô dizendo É a mágica do corpo. É isso, né? A teu favor. Sabe a mulher quando tá de TPM? Que o contrário disso. Não, é exatamente a mesma coisa, só que pro bem. Pro bem. Então a mulher quando ela tá de TPM, que ela vira uma outra pessoa, ela tá tendo uma descarga hormonal, neuroquímica completamente diferente. Rapaz, eu vou dizer uma coisa aqui sobre TPM, que me Fala. veio assim. Eu acho que é intuição. Eita, quando vem assim, ela só tem 2 nomes, intuição ou TPM mesmo. Então, não, eu acho... Peraí. Talvez estejamos de frente do primeiro caso da história em que uma mulher de TPM fala sobre a TPM porque teve um insight. Eu não estou de TPM. Não, realmente não está. Não estou, né? Então, foi intuição, né? Eu acho que a mulher vem de TPM pra equilibrar, né? Pra equilibrar, porque a gente não podia ser perfeito o tempo todo. Né? E vocês também, homens, não têm esse merecimento de, né, acompanhar um ser assim tão dedicado na vida como a mulher. Aí Deus vem e coloca a TPM pra dar esse equilíbrio, entendeu? Eu queria ter uma... Eu queria ter uma... E ainda tem uma outra frase que uma resposta pra isso, mas eu não tenho. Jerônimo Temer, eu sempre falo, não sei se você conhece esse rapaz, muito estudioso, ele fala que tudo na vida é porque você precisa ou merece. Então, concordam comigo aí? As fives meninas? Então, quando eu tenho a minha mulher de TPM é porque eu preciso ou eu mereço ter ela de TPM. É isso? Resumindo a história? Preciso ou merece, tá bom. Claramente. Vamos falar das energias? Vamos. Então, beleza. Então, a primeira energia é a física. Ficou sem palavras, né, coach? Fiquei completo. Não tem palavras pra achar pra isso, né? Então, vamos falar da física para espiritual, beleza? Então a gente tá falando como que eu tenho mais energia, como que eu paro de ficar cansado o tempo todo no nível físico e vou pro nível espiritual. Então assim, a gente pode olhar para várias direções, sabe, Paty? É muito difícil, eu não vou conseguir esgotar num podcast, mas eu vou trazer o 20-80, a lei de Pareto, né? O 20% de que vai trazer o maior resultado possível. Na verdade, eu vou trazer o Pareto do Pareto, que é o 20-80 do 20-80. Então pensa assim, ó, existe 20% das coisas que se eu fizer gera 80% do resultado. Aí desses 20%, ele virou meu novo 100%. Faz sentido? Sim. Aí eu vou pegar os 20 desses novos 20%. Uhum. Beleza? Fechado? Então é o 20-80 do 20-80. Acompanhe essa matemática. Então fechou, minha biologia. Então o que acontece? Análise física primeiro. Então o que é o maior ladrão de energia física que está consumindo a humanidade atual? É a privação do sono. Uma das poucas coisas gera o mais mal-estar para o ser humano, poucas do que a... São várias, mas ela está claramente entre as top 10. A privação do sono traz uma sequência de malefícios pro ser humano, e não é só ficar com sono, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A gente tem um ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, vamos chamar assim. Quando eu durmo menos de 6 horas... Dormi 5 horas, estou em privação do sono, né? Em média, o ser humano deveria dormir de 7 a 9 horas. Algumas pessoas precisam de um pouco menos, outras de um pouco mais, mas vamos falar que a grande maioria fica nesse range de 7 a 9 horas. Se você dorme, por exemplo, menos de 6 horas, você não tem algumas descargas neuroquímicas no teu corpo, ou químicas, não só neurológicas necessariamente, não só neuro, mas descargas químicas no teu corpo, ou de hormônios, ou de neurotransmissor, que você só tem depois que você dorme 6 horas. Então, por exemplo, Você está incompleto. Você está incompleto. Tem um elemento que é vasopressina, que você só tem ela depois de 6 horas de sono, né? Então, por exemplo, quando você tem um ciclo de sono adequado, você começa a receber cortisol para que você acorde. Então, se você dorme errado, você desregula o seu ciclo circadiano e desregula tudo que você precisa ter para ter um dia com energia. Então, é muito pior do que só tô com soninho. É desastroso para produtividade. Ó, eu vou citar algumas... A melhor forma de você ver o quanto é desastroso uma pessoa com sono... Isso aparece quem não tem filtro. Criança com sono faz o quê? Fica Cara, uma eu virava peste. Um bicho, eu lembro... Não, você virava não, você vira até hoje quando você tá com sono. Isso. Mas eu lembro que eu ficava muito, muito, muito chata, assim, tal, brigava. E minha mãe, se ela dissesse... Não, ela dissesse assim, não, é porque Paty tá com sono, rapaz. Aí você ficava aí o bicho eu chorava, dizia que eu não tô com sono. É isso. Então o ser humano é muito parecido, né? Então vou trazer alguns elementos rápidos, né? Pessoas que têm privação do sono, dormiram mal, né? Então a pessoa dormiu mal, o que ela vai ter? Irritabilidade. Criança, adulto tem a mesma coisa. Então você começa a ver que a pessoa é muito irritada, reclama muito, é chata, é cri-cri, reclama de qualquer coisa. Pode ver que ela está em privação de sono. Quando uma pessoa, muitas vezes em crise, chega no hospital, em crise de algum surto,
o que normalmente se faz é botar a pessoa para dormir, para que o ciclo dela se reorganize. Na verdade, não é o ciclo circadiano nesse caso, mas que o sistema, vamos chamar de sistema, para ficar mais tecnicamente correto, o sistema dela se regularize. Outro elemento, se eu durmo mal, eu tenho, a doutora Kelly McGonigal demonstra no livro dela, chamada Willpower, os desafios da força de vontade, acho que chegou assim no Brasil, a doutora Kelly McGonigal demonstra que quem dorme mal, ela tem uma diminuição do autocontrole. Então você fica mais suscetível a comer pior, a tomar decisões ruins, se você está tentando largar um vício, você volta a usar o cigarro. Você fica fraco, né? Fraco, né? Então a privação do sono... Fraco, irritado, chato e com diversos outros malefícios que vêm da privação do sono. Então, o pior erro físico que eu poderia dizer para você, de forma rápida para você corrigir, é reduz a privação do teu sono. Passe a dormir bem. E por que as pessoas vêm dormindo cada vez pior, Paty? Você sabe? Eu acho que eu vou acertar de novo. Rapaz, vamos ver. Vamos ver. Assim, a vida é muito agitada, a mente da gente é muito agitada, né? E uma coisa que vem para colaborar com essa agitação são os eletrônicos. Então, todo mundo fica no eletrônico. Especialmente o iPhone. O celular. O celular, né? O iPhone é o celular. O iPhone. Porque você fica ali no celular, você fica conectado e aquilo fica... Existe uma marca chamada Samsung também, você sabia disso? não é outras também, LG, Google. É porque a gente é patrocinado da Apple, então não posso falar das outras marcas. Boa. Né? Eu vou só fazer um comentário aqui, isso é uma coisa importante. Você sabe que eu sou Apple fã, né? Eu sou totalmente fã da Apple. A gente grava esse podcast, inclusive, se você não sabe, em 3 iPhones, né? Então ele é gravado 100% com iPhone. Eu tenho MacBook Pro, tenho Apple Watch, eu tenho tudo da Apple. E a gente recebeu o convite, não fala a empresa, para fazer propaganda de uma outra empresa concorrente da Apple. Bicho, não tem como. Empresa enorme. Enorme. Show me the money, mas mostra muito dinheiro e eu vou te dizer não do mesmo jeito. Né? E eu faço propaganda. Olha como o que é ser fã, a empresa ainda falou assim, né? A gente pensou que você seria a pessoa ideal, Eu disse, rapaz, ou essa pessoa não te segue, conhece que o entrou Jerônimo. em contato, mandou uma mensagem, né? Não te segue, porque como que você é a pessoa ideal se você é totalmente Apple fan? Ou você é ideal justamente por isso, que você é tão Apple fan que se você mudar de opinião, marca, né? Talvez o mundo prestasse atenção então na não marca. sentamos para conversar com uma empresa concorrente da Apple porque eu não ia romper meus valores Apple fanáticos aqui. Então, o primeiro ponto é diminuir a privação do sono. E por que a privação do sono aumentou claramente? Né? A privação do sono aumentou claramente pelo aumento do uso do celular. Então, se você tem mais uso do celular, você tem mais tela, mais emissão de luz. Porque o que eu preciso para dormir? Vamos entender isso? Eu preciso que... a gente sempre tem que voltar, e você vai me ouvir várias vezes falando disso, tá, Five? E vou falar até o fim da tua vida no teu ouvido sobre isso. A gente sempre tem que voltar para nossa origem. Porque o que aconteceu? A humanidade, o environment, o ambiente, ele cresceu, Paty, ele se desenvolveu muito mais rápido que nós nos desenvolvemos como ser humano, como ser vivo. Então, o ser humano hoje, ele é muito parecido com o ser humano, o Homo sapiens de 160 mil anos atrás, achado na savana africana, que é em tese onde os primeiros Homo sapiens foram vistos. Então, a gente é muito parecido com aquele Homo sapiens lá de 160 mil anos atrás, embora já se comece a achar que é de 300 mil anos atrás. A gente é muito parecido, mudou muito pouca coisa, né? Nosso sistema é muito parecido. Então, em tese, quando vai diminuindo a luz, o meu corpo, o meu sistema, o meu ciclo circadiano vai se orientando, vai me preparando para dormir. Aí eu tenho uma janela em que eu gero o quê? Melatonina, para eu poder ter mais sono à noite, ter um sono mais profundo, mais repositor, para acordar de manhã com o sol nascendo. Então, só que o que acontece, a luz acaba lá fora, mas não acaba na minha casa. Então, a minha casa está cheia de luz, cheia de tela, cheia de coisa piscando, cheia de atividade cerebral, cheia de coisa no celular acontecendo. E aí vem a minha privação de sono. Isso é tão importante que eu ensino aos meus alunos da comunidade no comando como que eles criam uma rotina de fechamento, que é uma rotina de fechamento do dia. Pela manhã eu tenho que ter uma rotina de ativação, chama RAV, rotina de ativação vencedora. E à noite eu tenho que ter uma rotina de fechamento. Se você não tiver uma rotina de fechar o seu dia, de encerrar ele, você já vai começar mal o teu dia de amanhã. Então, uma das piores coisas da atividade física, da energia física, é a privação do sono. Mas eu trouxe coisas para melhoria. Beleza, Jerônimo, mas eu tô mal, tô sem energia. Como que eu corrijo a minha energia física? Vamos falar disso?
Então, a primeira coisa, eu não consigo guiar você numa rotina de fechamento agora, mas eu tenho uma única dica. Jerônimo, me dá uma dica só para começar a melhorar. Umazinha. Última hora do seu dia sem eletrônico. Se você fizer esta mudança na tua vida... Você já vai ajudar bastante seu sistema, né? Se você fizer uma semana disso, a tua vida, posso te garantir, você vai ter vários ganhos. Então, se você voltar no próximo podcast e falar assim, Jerônimo, apliquei uma semana na minha vida, a última hora do meu dia sem celular. Então, se eu durmo às 10, de 9 às 10 não tem celular, não tem eletrônico, não tem nada. Você vai ajudando o seu sistema a desacelerar. Impressionante. Jerônimo, o que eu faço nesse momento? Bom, uma coisa eu posso te garantir. Você não vai morrer. Eu nunca vi ninguém morrer sem atestado de óbito, causa mortes, 1 hora sem celular antes de dormir. Eu nunca vi um causa mortes por isso. Você não vai morrer. Você vai achar o que fazer. Né? Você vai achar, vai ficar quieto. Você vai orar. Você vai respirar. Você vai tomar um banho relaxante. Você vai ler um livro. Você vai conversar com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos. Vai dar atenção que o teu filho está falando e vai ficar olhando para a tela do celular. E por aí afora vai. Perfeito. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem uma técnica, né, que ela tá, eu vou deixar para você o link aqui embaixo da Cleveland Clinic, né? A Cleveland Clinic, ela fala sobre, não é só ela que fala, mas um dos lugares que se fala sobre Power Nap. O que é o Power Nap, Paty? Power Nap, se eu fosse traduzir literalmente, seria soneca poderosa, soneca da energia. Né? Ficou horrível o nome, né? Power Nap é mais chique, né? O que é o Power Nap? A Cleveland Clinic, ela... Cochilo poderoso. Cochilo poderoso, né? A soneca do poder. Né? Então, o que a Cleveland Clinic fala sobre Power Nap? Que você, quando dorme de 20 a 30 minutos... Ao longo do dia, você tem benefícios absurdos sobre isso. Só que agora a gente vai plugar esse soneca, esse power nap, num outro elemento muito bom. Que isso está numa matéria da... Eu vou deixar o link para você aqui, que o café, quando você toma café, o poder da cafeína, ela alcança o pico dela entre 30 e 45 minutos. Então, se eu tomar um café agora, o pico da cafeína, que tende a ser estimulante, ele vai acontecer em 30 a 45 minutos. Então, veja, por isso que o Power Nap ele é tão poderoso. Você toma um shot de café, obviamente de boa qualidade, é o ideal, né? Boa qualidade, sem exagerar no café, toma um shot de café e vai dormir. E tira um cochilo de 30 minutos no despertador. Então, você coloca o despertador, toma um café, coloca o despertador e deita por 30 minutos. Quando você acordar, você vai ter o benefício do nap, né, da soneca, do cochilo, e o benefício da cafeína. Então você faz o quê? Como se fosse um reset. Você acorda num turbinho boost, ali, né? Isso. Pra quem jogou Mario... como é que era aquela corridinha que a gente jogava? Do Crash? Do Crash. Você tem um botão que faz o turbo, né? Então dá um turbo em você. Então o Power Nap é uma ótima forma de você dar um boost na tua atividade, na tua energia física no meio do dia. Toma um café, dorme 30 minutos, coincide com o pico da cafeína e você tem. Agora, não adianta tirar um Power Nap a cada 1 hora, né? Cada 1 hora eu vou tirar 30 minutos, isso não vai resolver. É um Power Nap. Isso é tão importante, você tem uma ideia, né? Eu gosto muito da ideia de não fale do que você quer viver e viva do que você quer falar. O IGT tinha uma sala do sono, uma sala do descanso. A pessoa podia cochilar. Salinha zen. Né? Salinha zen. A pessoa podia cochilar lá dentro e era proibido o celular dentro da sala, naquele momento ali. Beleza, então esse é uma melhoria física. Jerônimo, fala mais alguma melhoria física. É claro, tem o óbvio, né? O óbvio é o quê? Fazer atividade física adequada. Jerônimo, mas eu não tenho condições, eu estou muito obeso, eu estou muito idoso. Eu aprendi com o meu personal trainer, o Arlen, que Arlen, né, americanizei o nome do Arlen. O Arlen, ele fala que não é porque você envelheceu que parou de malhar, é porque você parou de malhar que envelheceu. Né? E eu vejo isso hoje, né? Eu tenho muito mais energia hoje beirando os 50, né? Vou fazer 49 agora, do que eu tinha com 29, por exemplo, né? Com 39 nem se fala. Então eu tenho 10 anos depois, eu tenho mais energia do que eu tinha 10 anos atrás. Então eu acho que esse é um grande ponto. Atividade física nem se fala, alimentação nem se fala, mas tem um outro elemento que é bem simples da pessoa aplicar, que é o grounding, que a gente aprendeu com a Design Happy Family, né? Com o Marcos e com a Verônica, tem até um podcast com eles aqui. Então, o grounding, a gente tem um documentário incrível sobre grounding, por que as pessoas... A coincidência do adoecimento da população quando a gente passou a usar um negócio chamado tênis, com sola de borracha. A gente isola, né? Você se isola do contato com a natureza e aí você para de fazer o aterramento. Grounding seria, numa literal tradução, aterramento. Então, você parou de ter aterramento. Então, você começar seu dia com 10 minutos de
pisar na natureza é incrível. Então, areia do mar, pra areia quem da pode, praia, a gente não tem areia da praia todo dia, a gente mora em Orlando, na Flórida, hoje mais grama, areia, chão, terra, né? Quanto mais natural, melhor, né? Então, pisar por 10 minutos, de preferência exposto ao sol, né? Óbvio, né? Valida com o seu médico, se você tiver algum problema de saúde, o que você pode, o que você não pode, é incrível. Então, vamos fazer um resumo do físico para entrar no mental? Vamos. Então, físico, o que é uma das piores coisas que pode acontecer? Privação do seu sono. sono. Jerônimo, beleza, mas eu estou cansado. O que eu posso fazer para reverter isso de forma, tipo, imediata? Power nap, um cochilo de 20 a 30 minutos com o despertador, tomando um shot de café expresso antes, porque o acordar vai bater com o pico da cafeína e você vai ter um boost ali. E na rotina, o que eu posso fazer para me sentir melhor fisicamente? Você pode claramente fazer grounding, aterramento, pisar por 10 minutos na natureza com o pé descalço na grama. De vez em quando vai dar uma besteira, a gente faz ground aqui, de vez em quando eu piso no formigueiro. Aí já levei umas 50 mordidas de formiguinha uma vez, fiquei ali no ground, daqui a pouco o ground Posso ground dar foi mais intenso. uma dica extra, rápida? Claro que pode, deve. Água. Incrível. Né? Tomar a quantidade certa de água. E aí a gente fala, 2 litros de água. Talvez seja um pouco mais do que isso, talvez seja muito mais do que isso. Depende se você mora num lugar muito quente, que você sua muito, você vai perdendo líquido, ainda tá malhando e tal. Mas toma aí 2, 3 litros de água, pelo menos assim. Eu acho que todo mundo que tomar 2 litros de água já vai ver o benefício imediato. Diminuir. Quando a gente tá... pouco hidratado, né? Que é o primeiro estágio de estar desidratado, boca seca, assim, você já não tem a quantidade de água que você deveria ter no corpo. Então eu vou pegar a tua dica da água, Paty. E aí Paty. você fica menos disposto, mais sonolento, mais arrastado, lazy, mais né? cansado. No inglês é lazy, você fica lazy, meio sonolento, né? E eu vou pegar eu te trazido a água para falar do mental, porque acredite ou não, a água não só então vou fazer a transição agora do físico pro mental, né? Cansaço mental. Tem um experimento que pegou 2 grupos. Um grupo, eles pegaram e falaram assim, cara, vocês vão fazer essa prova, vocês vão fazer essa prova. Os 2 grupos iam fazer a mesma prova, distribuídos aleatoriamente entre eles. E aí pro grupo A, eles deram 2 canecas de água. Pro grupo B, nos últimos 15 minutos antes de fazer a prova. Para o grupo B não deram nada. O grupo A teve um desempenho 14% ou mais melhor do que o grupo B. Água, né? Não é gasolina aditivada. Não é, sei lá, Red energético, não é energético, não é nada disso. Aliás, a gente tá que faz propaganda das empresas hoje aqui, né? Mesmo. Falou o nome que se a gente ganhasse um pichulé de cada empresa dessa que a gente mencionou hoje, o podcast já tava nas nuvens. Então, entendendo isso, a gente precisa entender que quando eu não bebo água, eu desativo a minha energia mental. Por que eu desativo a minha energia mental? Vamos lá, né? A gente fala de neurociência aqui, mas eu acredito, né? Me deixa saber se quando eu falo de neurociência, eu falo longe ou se eu falo de uma forma que a gente consiga conversar. Os meus alunos mais falam, né, João? Caramba, na comunidade, no comando, você fala de coisas complexas. No WA, você fala de coisas complexas, mas que... de forma simples, né? Todo mundo consegue entender. E né? aplicar. E aplicar. Então, olha só, o teu cérebro, ele consome 25% da nossa energia. Energia, caloria. Ele queima 25% da nossa caloria. Ele precisa, né? De 25%. Ele precisa. Tudo que você tem, 25% ele faz. O que você se alimentar, ele vai roubar 25%. E quando você começa a entrar em leve desidratação, ou seja, boca seca, menos água que deveria no sistema, o cérebro é uma das primeiras coisas que se começa, eu vou chamar de desligar, beleza? Ele começa a se desligar. Então ele começa a ter menos capacidade cognitiva, ele começa a tomar decisões piores, ele tem menos raciocínio lógico e ele começa a se desligar. Então a falta de água é uma das causas que diminui a sua energia mental. E física também, que você tá certa. O bom é que uma dica simples, é uma coisa simples. Não, até agora foi tudo simples. Tire o seu celular 1 hora antes de dormir, para dormir melhor. Ao longo do dia, se estiver muito cansado, faça um power nap. Né? Faça um power nap, cuide da sua alimentação, atividade física. Vamos falar agora, e faça grounding. Então até agora tudo que a gente falou você consegue fazer, né? Vamos continuar na energia mental. Jerônimo, se a privação do sono é um dos maiores ladrões de energia física, qual é um dos maiores ladrões de energia mental? Você sabe qual é, Paty? Você tá acertando tudo hoje, né? Sei lá, decidir. Eu tô um fenômeno. Decisão, né? Eu vou deixar na descrição aqui do podcast um artigo publicado no New York Times, The New York Times, no jornal New York Times. Na verdade, ele menciona uma pesquisa que é interessantíssima e é algo que é muito comum. Tem muita pesquisa sobre fadiga das decisões.
o que é fadiga das decisões? É um monte de elemento que comprova que conforme a gente vai passando o dia, a gente vai decidindo pior. E tem vários experimentos. Essa é a energia que eu sinto que mais me consome. Ao longo do dia, você vai decidindo pior. Eu sinto que é o que, né, quando eu tô envolvida numa coisa grande, projetos maiores, ou no meu dia a dia, assim, vai acumulando, tal, é onde eu sinto que o famoso olhinho pequeno. Olhinho pequeno, eu vou me esgotando. É claramente A Paty tem uma característica, né, e eu como sou coach, acabo tendo uma presença plena, né, porque um coaching levado a sério precisa ter presença plena. A Paty tem uma característica, o olhinho dela fica 30% menor quando a energia mental dela vai embora. Então o olhinho dela faz, parece que ela tá sugada, né, faz... o olhinho fecha um pouquinho assim, eu falo, eita, olhinho pequeno. Mas eu tô mesmo, meu cérebro tá me sugando. É como se o cérebro ficar, né, puxasse o seu olhinho pra dentro. Então, sim, você está certa, Paty. Esse artigo do New York Times, que eu vou deixar na descrição também para quem quiser aprofundar o conhecimento depois, ele fala claramente sobre a fadiga da decisão. Então, e tem vários experimentos. Tem experimentos com juízes, por exemplo, que conforme vai chegando perto do almoço, existe uma curva, olha que louco, de absolvições. Logo pela manhã, eles liberam mais o cara da cadeia. Eles fazem uma análise... Absorve mais. Eles fazem uma análise mais detalhada. Eles falam, não, esse cara não precisa estar preso, vamos soltar ele. Vai chegando perto do cansaço do almoço, da sessão completa, ele chega a 0. Olha, é tipo assim, tô na dúvida, continua preso. Olha isso, ele vai pro lugar seguro, né? Ele continua preso, ele deixa no que já está, né? Então isso é uma... E você que já foi advogado, se a pessoa tiver que passar por uma coisa assim do juiz e tal, seu caso ser julgado, dá pra gente escolher o que quer de manhã? Não dá pra escolher, mas você pode torcer pra ser, né? Você pode torcer pra ser, ou conversar com o juiz em horários mais... Se você... Né, quando você entende de neurociência, a neurociência, diferente do que muita gente pensa, né, a neurociência ela não é para ser usada só dentro de um laboratório. A neurociência ela é para a vida. Ela é uma das ciências mais modernas que existem, porque a neurociência de algum tempo atrás, ela estudava, há 30 anos atrás, a neurociência estudava o cérebro do cara morto. Fatiava o cérebro do cara morto, botava lá num microscópio e ficava olhando ali, tentando entender alguma coisa do cérebro do cara morto. Né? Só que hoje a neurociência estuda o cérebro em funcionamento, por conta dos recursos que a gente tem hoje de imagem, né? De MRI, de ressonância magnética, enfim, de outros vários recursos que a gente tem hoje. E dentro dessa linha lógica, para a gente caminhar nesse sentido, para a gente avançar mais rápido, né? As decisões, a fadiga de decisões é algo praticamente unânime entre quem pesquisou. Fala, cara, realmente existe algo que parece cansar as nossas decisões. Então, um dos maiores cansaços mentais é decidir demais. E como que eu faço para resolver isso, Jerônimo? É óbvio, se você está decidindo muito, decide menos. Mas como que eu vou decidir menos, Jerônimo? Então vamos fazer 2 dicas rápidas. Por exemplo, de noite você... Então, teste. Qual é o melhor horário para tomar decisões importantes? Mais cedo. Mais cedo. Qual é o pior horário? Mais tarde. Mais tarde. Então eu deveria tomar as decisões mais simples à noite e deixar as mais difíceis para de manhã. Qual é a primeira decisão que quase todo ser humano toma de manhã? Que roupa veste? Que roupa veste. O que mais que o ser humano toma de manhã de decisão? Às vezes uma coisa errada, o que fazer durante o dia, que ele já devia ter preparado isso antes. Outra decisão, o que tomar de café da manhã. O que eu vou levar para o almoço do trabalho. Então todas essas decisões você às vezes toma antes das 8 horas da manhã. Que roupa eu vou vestir? Se eu malho, se eu não malho. O que eu levo, o que eu tomo de café da manhã. Você, por exemplo, escolheu só ter camiseta branca e camiseta preta justamente para não ter que ficar pensando, que roupa que eu boto, que combina com o quê, né? E como padrão, usa a preta para trabalhar e a branca para momentos mais de lazer. É o meu padrão, a não ser quando eu resolvo ousar. Quando eu resolvo ousar, aí sai eu da mudo. frente que ele sai tá da ousado. Frente que eu tô ousado hoje. Então, reduza... Rapaz, o Five não vai te perdoar. Quando você gravar de camiseta branca, ele vai dizer, tá ousado o coach tá ousado hoje. Então hoje eu não estou ousado, hoje eu estou de camiseta preta. E dentro dessa lógica, para a gente fechar esse assunto do mental, então você tá cansado, final do dia, decide a roupa de amanhã. Porque a roupa de amanhã dificilmente vai mudar a sua vida. Mas quando você acordar de manhã, se tiver uma decisão importante para tomar sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, sobre investimento, sobre outra coisa, você vai estar cagando as suas decisões melhores, decidindo o que menos importa no de manhã. Né? Decide à noite qual é o teu café da manhã. O que eu vou tomar amanhã de café da manhã? Já deixa separadinho. Né? O Pedro Sobral, amigo nosso, incrível, que você
trabalhou no evento dele, inclusive, como, né, fazendo a parte estratégica dos bastidores, como consultor, ele, por um bom tempo, ele deixava as coisas em ordem. Eu acho que ele deve deixar Deve deixar hoje, ainda, né? Ele deixava a faca, eu não chego a esse ponto, mas ele deixa a faca, o limão, o copo, a água, na ordem que ele vai usar. A faca que corta o limão, que espreme na água. Extrema, cara. Que espreme na água, que bota... Meu Deus. Então você... É surreal. Mas isso faz o quê? Que ele facilite, ele não tem que decidir amanhã. Então, eu, Jerônimo, já tenho todo o meu processo que não me faça decidir. Vou te dar um exemplo. Se eu fizer atividade física de manhã, eu posso comer de manhã nos meus 20 minutos na minha janela metabólica. Se eu não fizer atividade física, eu fico em jejum. Já está decidido. Não tem decisão a tomar sobre isso. Então, e se eu comer? Eu vou comer ovo com queijo de cabra. E no máximo com abacate, porque é proteína com gordura, sem carboidrato. Já está decidido, já é o padrão. Então isso facilita, isso diminui o meu banco de decisões. Vamos falar da energia espiritual ou da metafísica agora? Vamos, mas antes disso, temos os comentários do Five. Comentários do Five, cara. Adorei os comentários de vocês do último podcast. O último podcast foi deixa eu trazer aqui, 134. 10 técnicas que Jerônimo usa para gerenciar o tempo, né? Para ser mais produtivo, né? Para ser mais produtivo. E a galera comentou muito, assim, né? Os Fives interagiram pra caramba com a gente. Falaram aqui quais as técnicas que eles mais gostaram. Se a televisão travou, se não travou. Comentários, a frase que eles mais gostaram. Eu trouxe alguns comentários aqui, ó. Deixa eu ler o primeiro. Aliás, Fábio, quando a Paty se organiza ali, são duas coisas, né, que é importante. Todo podcast, eu quero que você fique atenta às frases mais relevantes, os conceitos mais importantes, para você botar aqui embaixo. O que foi o mais relevante? Né? Bota aqui embaixo o mais relevante para você. A Paty sempre vai trazer as frases que mais foram destacadas, o que você mais achou de relevante. Numa frase, bota aqui embaixo pra gente nos comentários. Cara, choveu de frase no último podcast, de frase relevante. O último podcast foi surreal. A Solange Esquieira colocou aqui, ó, ouvi a primeira vez caminhando e corri pra casa pra ouvir a segunda vez anotando. Ah, moleque. Sou Five das antigas. Você sabe que eu faço assim também, viu? Como é que é Solange? Solange, eu faço isso também. Quando eu ouço uma coisa muito boa, às vezes eu não tô num lugar que eu possa anotar, ou eu tô caminhando, ou eu tô fazendo atividade física, eu chego em casa, eu fico doido pra anotar de novo, às vezes eu assisto novamente. Ela falou, sou Five das antigas e sei que cada podcast é uma aula. Gratidão. Arrasou, Solange. O Ricardo Albuquerque falou aqui, ó, assistindo com um dia de atraso, mas pareceu que os 58 minutos foram encomendados para mim. Principalmente o final. Ouse fazer que o poder lhe será dado. Gratidão por isso. Essa é uma frase da Verônica, né? Da Verônica do Design Happy Family. E essa frase da V, eu gosto muito de honrar a fonte. Ela é uma frase da V muito forte, né? Então, eu hoje, por exemplo, é a segunda semana seguida que eu faço jejum de 36 horas. Eu paro de comer... Terceira semana, né? Eu acho que seguida é a segunda. Não sei. Pode ter sido a terceira. Mas eu paro de comer no domingo. Eu faço uma última refeição antes do sol se pôr no domingo, por volta das 6. Aí domingo à noite, 6 da tarde. Aí eu passo a segunda-feira inteira trabalhando normal, vivendo a vida normal, malhando, sem comer, 24 horas. Aí durmo na segunda-feira à noite. É bem desafiador a noite da segunda-feira. Já passou das 24 horas, eu durmo. Aí acordo na terça-feira, que é o caso da gravação do podcast, tá gravando na terça. E aí vou malhar. Corro, né? Hoje eu não corri, hoje eu malhei intenso, mas não corri por conta da hora. Malhei intenso, aí eu vou comer. Já são 38 horas de jejum. E se alguém me dissesse, eu lembro a primeira vez que alguém disse pra mim, que foi o Goff. Ele falou pra mim assim, eu faço jejum de 24 horas. Eu falei, você tá louco, eu não consigo ficar 3 horas sem comer. Né? Mas ouse fazer que o poder lhe será dado. Lhe será dado. Gente, agora, só pra falar... Não ouse fazer esse jejum de Jerônimo. Jerônimo é acompanhado pelo era o que eu ia falar. Pela Verônica. Era o que eu ia falar. Né? Ele é orientado como fazer, quando fazer, como se preparar no dia anterior. Então, não escute e faça. É sobre a frase, né? Que serviu assim pra você e serviu pra vários Fives do podcast anterior. A Angel Portofírio colocou aqui. Gostei de todas as regras, mas o vinagrete é ótima. Não, a regra do vinagrete, as pessoas cagam com as suas vidas vivendo como se fizesse um vinagrete errado. Vinagrete, cara, tem que ir pro podcast. Cara, que regra é essa? Foram sensacionais as técnicas, foi uma das técnicas, podcast 134. Que a Paty duvidou de mim, tá, Fábio? Ela virou pra mim e falou assim, você não vai caber. Já tô vendo que tem parte 1 e parte 2. Me desafiou, toma. Foi tudo uma parte só, foi incrível. Essa do vinagrete, várias pessoas comentaram, tá? Pode tirar sua mão do botão que ainda tem mais aí. A técnica 10, marque a hora para o seu sucesso. E a 11, o medo
o medo perde a força quando tem um pra quê. É isso. Foram as técnicas favoritas aqui Incrível. do Caio. A Lilian falou aqui, ó, GT, tô lendo seu livro sobre produtividade, escolhi como o primeiro da lista de livros em 2023, e ele está sendo surreal para mim. Ainda não finalizei, mas estou aprendendo e aplicando, e me veio de encontro com o tema desse podcast. Aqui tirei vários insights, como lei de Parkinson, comprar horas, e a técnica extra veio como uma cereja do bolo. É o Produtividade para quem quer tempo, né? Esse tá na minha mão aqui, Best-seller. Ele é best-seller. Ficou mais de 30 semanas entre os mais vendidos e 100%... Eu nunca recebi um centavo desse livro. Vendeu mais de 100 mil cópias até hoje. 100% do direito autoral dele é doado ao combate à fome infantil. 100%. Vou pedir pro time deixar o link aqui na descrição também. Numa dessas, você compra o livro, vai pro WA e tem sua vida transformada. E o último comentário do Aleph Alves, ele colocou: olá, Paty Jerônimo. Aleph Alves está sempre presente, sabia? Ele está sempre presente. Olá, Paty Jerônimo, muito grato por vocês sempre estarem aqui, fazendo a vida de várias pessoas darem um salto enorme. Aqui, ó, a frase pra mim foi: ouse fazer que o poder será dado. Mais uma vez. Tiveram várias frases, mas várias pessoas trouxeram Incrível. essa. O Aleph também. Estou louco pra um dia participar do WA. Ô, Aleph, um dia não, rapaz. Você já tá sem por aqui, eu quero te ver no WA agora, 3, 4 e 5 de fevereiro. Esse um dia chegou. Lucas, tô te esperando lá. Corta na minha cara pro Aleph. Quero ver você avançar anos. Cara, vamos lá. Eu posso dizer que dificilmente você vai na vida achar um salto de evolução tão rápida e tão acessível financeiramente, ainda mais de forma parcelada. Esses foram os comentários do Five. Vamos para 3. Energia espiritual ou metafísica, dependendo. Eu acredito que existe um criador das nossas almas. É importante eu deixar isso registrado. E eu entendo quem não acredita, porque a maior diferença entre quem acredita que não existe nada além nada no mundo espiritual é fé. Então nós dois somos muito parecidos. Eu e um ateu somos muito parecidos. Nós dois temos fé, porque não há uma prova que não existe nada e não há uma prova que existe. Ah, Jerônimo, tem prova, eu acredito. Não, a gente acredita, se a gente fizer uma análise fria, distante, não emocional, é uma probabilidade. Deus é uma probabilidade, que na minha avaliação é provável que ele exista. Então eu acredito fortemente que Deus existe. E o ateu, ele usa a probabilidade dele para acreditar que Deus não existe. Mas é uma probabilidade, porque nenhum de nós morreu e voltou para dizer pra que ter a prova cabal. Prova cabal. Embora, se quem hoje é ateu, e de novo, eu respeito integralmente. Se você é ateu hoje, eu aconselho fortemente a você estudar sobre EQM, ou NDE, né, que é Near Death Experience, né, que é a experiência de quase morte. Você vai perceber que talvez isso te mostre, isso reforça muito em mim a crença de que existe um mundo espiritual, porque existe muita coisa em comum nas experiências de quase morte, né? É a dessa menininha e tem tantas outras. Tem um livro surreal de um neurocirurgião que era ateu e ele passou por uma experiência de AQM, ele escreveu um livro, surreal esse livro, ele mas ficou infelizmente em coma, né? Eu não lembro o nome. Eu também não lembro o livro. nome. Tem um outro livro muito legal que é de um psiquiatra. Esse se refere a vidas anteriores, né? Muitas vidas muito mestres. Era um psiquiatra que não acreditava em vidas anteriores, e você também não precisa acreditar nisso, é só uma referência bibliográfica. E ele começa a perceber que ele começa a tratar os pacientes por traumas que ele não tinha dessa vida. Eram traumas que ele tinha de vidas anteriores. E aí quando ele faz a hipnose com a regressão, a pessoa regredia a vidas anteriores. E informações que depois ele confirmava que fazia sentido. A pessoa relatava dados, conflitos, guerras, mortes numa guerra, e ele começou a perceber que aquilo curava a pessoa, porque ele voltava no problema, ele tratava o problema numa suposta outra vida, e aquilo curava a pessoa. Resumindo, Five, tem muito mais entre parafraseando quem eu não sei que falou isso, pode me ajudar, Five, se você souber quem falou isso, há muito mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode compreender. É mesmo, mas né? O que a gente sabe, tem domínio e é fácil, né, está nas nossas mãos, é harmonizar o podcast. Meus links são fantásticos, né? Total, faz todo sentido, inclusive, o que você tá falando. Esse? Isso aí. É que eu percebi que o Five tá ali, no vidão, só ouvindo a gente, Nada no táxi, de curtir, correndo, anotando, gostando tanto que ele não tinha lembrado ainda de curtir. Por isso estou passando aqui para lembrar, Five. Curte,
comenta a sua frase. Até esse momento, cara, qual foi a frase que te marcou no podcast? Ou o Paty, tô conceito, ouvindo né? Ou no conteúdo. Spotify, tô com preguiça. Não, vai no YouTube. Não, para de Para ficar isso. cansado o tempo Sai todo. da média, Para sai de da ficar média. cansado o tempo todo. Somos 933.552 assinantes. Eu botei a meta Assinantes não, malucos. Você fala a palavra certa. Malucos, né? Porque assinar um canal de desenvolvimento pessoal baseado em coaching e neurociência é maluco, né? Então foram 933.552 malucos que assinaram o canal. E eu tenho como meta, e tomara que já tenha virado sua meta também, Five, a gente fazer 1 milhão de assinantes em 2023, nesse ano. Cara, é uma meta minha do ano. E tem tanto Five, deve ter 3 vezes esse número, que assiste, mas E ele não- não clica seguir. Segue aí, Five. Clica seguir, agora, Vai. vai. Imagina onde que a gente tinha que ir pra caber toda essa galera, Nossa, só que já só segue esses Five maluco. num lugar físico. 1 milhão de onde que a pessoas. gente caberia no Brasil pra fazer um café da Paty? No café da Paty, no café da Paty tem um prejuízo, rapaz. O último café da Paty foi mais de 200 mil reais. Bom, vamos lá, vamos falar de energia espiritual ou metafísica, então. Essa eu vou direto ao assunto, né? Como a gente tem muito desafio para como que a gente vai explicar a energia espiritual ou a metafísica, tem uma frase do meu maior mentor, que é um cara que morreu há 2.000 anos atrás, morreu numa cruz, né? E é um cara muito fora da média, né? Muito fora da média. O mais fora da média que eu já vi nascer nesse planeta, nesse plano material. E Jesus explicou uma coisa: neste mundo terão aflições, mas tenha bom ânimo. Então, quando você tem aflições, mas não tem o bom ânimo, você perde a sua energia espiritual. Então, olha que louco, né? Quando eu tenho aflições, mas estou com bom ânimo, a minha energia se mantém. Tá fazendo sentido pra você? Sim. Então, se eu tenho, Jesus já avisou, ele não cara, ninguém tá enganado aqui. Bicho, ninguém tá enganado aqui, né? Cara, mas esse plano material tem hora que é brabo, né? E Jesus avisou que ia ser, neste mundo terão... Não é frase de alguém dizendo por ele, é ele dizendo. Tá das biografias autorizadas de Cristo, né? Tem 4, que são os 4 evangelhos, são as 4 biografias até hoje autorizadas de Cristo. Nas 4, em algumas delas, você vai encontrar lá, neste mundo terão aflições, tenham bom ânimo. Eu não sei verdadeira... Todo mundo devia falar a verdade desse jeito, né? Tipo, Desse pra jeito. criança, dizer assim, sobre injeção. Vai doer um pouquinho, mas passa rápido. Mas passa rápido, você não vai nem perceber. Pra que dizer não vai doer? Nesse mundo vou ter aflições. Então, assim, a gente vê algumas religiões cristãs na força de dizer que todo sofrimento será afastado de você. Não, bicho! O cara já disse, você vai ter aflições, porque faz parte do plano material. Então para com essa merda de querer viver uma vida sem aflição. Para com essa merda de ouvir quem, né? Porque aí o cara segue, né? O cara vai atrás daquele cara que diz, não, Deus tem uma promessa pra você, vai tirar tudo de ruim da tua vida. Não vai, porque Jesus já explicou que você vai ter aflição. E você precisa da aflição. É você que tem que entregar o bom ânimo pra ele. Não é ele que tem que tirar as suas aflições. É você que tem que entregar o seu bom ânimo para ele. Essa é a diferença. Então para com essa merda de não querer ter aflição e comece a entregar bom ânimo para quem você tem que entregar, que é o Criador da nossa alma, que é Jesus, que é o nosso maior mentor, caso seja o seu também. Então é isso que a gente tem que mudar. Beleza, Jeremy, como que eu entrego bom ânimo nas aflições? Não é sobre parar de chover, é sobre aprender a dançar na chuva. É né? isso, né? Aprender a dançar na chuva, não é sobre gente mudar de precisa da caminho. chuva, a gente precisa da tempestade, a gente precisa da aflição para que a gente evolua sobre aquilo, né? Não é sobre mudar de caminho, é sobre aprender a caminhar o caminho. E dentro dessa linha lógica, caminhando o caminho, né? Como que eu tenho então, como que eu, Jerônimo, aceito as aflições e passo a ter bom ânimo? Com uma única prática. Você precisa praticar isso, eu preciso praticar isso, a Paty precisa praticar isso, que é a gratidão. A gente precisa adquirir o hábito de ser grato a cada dia. Seja a gratidão por algo incrível que aconteceu na nossa vida, seja a gratidão pelo aprendizado que algo difícil nos trouxe, porque isso é evoluir no planeta Terra, isso é evoluir no plano material. Então para com essa infantilidade de querer uma vida sem sofrimento, começa a entregar o bom ânimo e pratique isso através da gratidão. Aí você vai ter a energia espiritual que vai igual uma picanha. Vamos sair de energia espiritual para picanha, pegando a sua habilidade de fazer links. Eu quero ver, né? Essa daí, né? Energia espiritual para picanha. Pra picanha, né? Como é que uma picanha fica tão gostosa? Pelo menos a forma como eu faço. Eu sou vegetariano, mas continuo fazendo a picanha aqui de casa. Eu primeiro dou aquela pururucada na gordura da picanha, né? Boto ela de cabeça para baixo, boto a gordura na direção da brasa. Quando ela começa a dar soltar ela, deu água na boca, vegetariano com água na boca.
eu inverto a picanha e aquela gordura vai permeando a picanha. Então, e ela vai ficando macia, por isso que picanha, quando você tira a gordura antes de fazer, você acabou com a picanha, né? Então, você vai, na verdade, falou aqui o coach vegetariano, né? Diga-se de passagem. E aí, quando você entende isso, a energia espiritual é a mesma coisa, ela vem permeando, ó, espiritual vem para mental, que vem para física. Se você no seu espiritual, no seu espírito, lá no seu espiritual, você está ingrato, você está simplesmente rejeitando o que a vida lhe traz, a tua energia mental vai para o saco e a tua energia física também. Pergunta como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu vivo isso dos dois lados. Caramba, Jerônimo, você passa por isso muitas e muitas vezes na minha vida. Muitas e muitas vezes na minha vida eu não quis ter eu recusei o bom ânimo dentro das aflições, eu queria não ter a aflição. E quando eu rejeito a aflição, tudo que você resiste, persiste. Quando eu resisto à aflição que eu estou tendo, a aflição persiste. Para de resistir à aflição e começa a ter bom ânimo diante dela. Aí você evolui, aquilo fica para trás. Aí fica pequenininho, porque as coisas têm o exato poder que você dá a elas. E isso da gratidão, que é o antídoto que você traz, é a ação, né, que você traz, é o que você pode fazer para que você melhore a sua energia nesse campo. Incrivelmente, a gratidão, ela diminui o teu sofrimento. Então, acaba que ela diminui a aflição. E aumenta a alegria. Ela é boa nos dois extremos, né? Ela diminui a aflição e ela aumenta, né? A gente está vendo aí, acompanhou o caso de uma aluna minha, ela foi minha aluna na faculdade de Direito, né? A Mari, ela é mãe, ela e o esposo, o Jaime, são casais de quíntuplos, tiveram quíntuplos, né? São os quíntuplos capixabas e o Jaime descobriu um câncer, né? Um não Hodgkin. E aí o tumor muito grande, resistente a todos os tipos de quimioterapia, né? E aí eles conseguiram agora uma vaquinha, a gente contribuiu na medida que pôde, uma vaquinha para fazer um tratamento de 3 milhões, né? Fizeram em tempo recorde a vaquinha, as pessoas se sensibilizaram, graças a Deus, e aí eles conseguiram. E eu vi várias mensagens dela para mim, dela na rede social, gratas por terem conseguido o tratamento. Então, ao invés de eu rejeitar, tem que fazer isso, tem que pegar a vaquinha, não, se sinta grato por ter conseguido a grana para fazer aquilo, né? Claro que isso é o caso extremo do extremo do extremo, mas a gente pode praticar isso no miúdo, sabe, Paty? É no pequeno verdade, que a gente treina no grande, no pequeno, é todo santo dia que vai fazer quando algo ruim acontecer na nossa vida, tomara que nunca aconteça, mas se acontecer algo grande, você vai estar pronto para lidar com aquilo. Esse foi o podcast número 135, deixa seu comentário aqui embaixo e eu vou me sentir muito honrado, Five, de treinar você por 3 dias, Five. Eu vou me sentir muito honrado de no primeiro dia fazer você entender quem é você de verdade, a sua identidade verdadeira, e não aquela que as redes sociais tentam fazer você parecer que é. Eu vou me sentir muito honrado de fazer você saber o que você quer de verdade para sua vida, no segundo dia. E no terceiro dia, fazer você aprender a conseguir o que você quer. Essa aqui, ó. Sabe quem você é, sabe o que você quer e sabe como conseguir. Essa é a patente do WA, né? Que vem escrito, quem é você? Quem é você? Então, quando você descobre quem é você, o poder lhe é dado e é libertado. Dado já foi. Ele é libertado para você seguir a tua jornada. Se inscreve. Five, honestamente, clica no botão aqui embaixo. Não clique em nenhum outro link nesse momento. Só no link de inscrição do WA. Eu vou amar te treinar por esses 3 dias, no dia 3, 4 e 5 de fevereiro. Um abraço para você. Te vejo no WA e no próximo podcast. Um abraço e vamos!